Mas afinal, o que é melhor? Será que a margarina é mais saudável ou será que a manteiga é mais saudável? Então hoje você vai entender tudo sobre isso. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo novo. Então se inscrevam e curta esse vídeo, que mais pessoas vão aprender sobre esse conteúdo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a tabela nutricional da margarina versus a manteiga. E o que a gente consegue olhar na tabela nutricional é que a manteiga, ela acaba tendo mais gordura saturada do que a margarina. E lembra dos vídeos passados que eu havia comentado com vocês que gordura saturada ela acaba em demasia sendo pró-inflamatório? Que acaba tendo uma característica muito grande numa dieta ocidental, onde que as pessoas tendem a consumir muito facilmente uma alta quantidade de gordura saturada. Logo, você ultrapassar os valores recomendados faz com que você aumente seu risco, por exemplo, de doenças cardiovasculares, como por exemplo gordura nas artérias, como por exemplo AVC, infarto. Então isso é um fator preocupante que a gente precisa tomar uma atenção muito boa. Mas afinal, se gordura saturada é ruim e a manteiga tem muita gordura saturada, por que falam que a manteiga é mais saudável do que a margarina? Porque na década de 90 a margarina ela era formada por gordura hidrogenada. Porque o que acontece? Como ela é feita de óleos vegetais, não tinha como você conseguir solidificar ela para ela ficar numa consistência mais sólida, de maneira similar à manteiga. Dessa forma, eles faziam um processo de hidrogenação para conseguir fazer com que ela ficasse numa formulação mais sólida. Entretanto, esse processo de hidrogenação, formar essa gordura hidrogenada, fazia com que ela tivesse muito mais risco à nossa saúde, reduzindo a nossa longevidade do que justamente a manteiga com aquela gordura saturada. Então, ficou-se justamente esse composto muito mais natural do que a margarina. Entretanto, um fator que a gente tem que entender: a Anvisa, nos últimos anos, ela fez uma regulamentação onde que trouxe uma obrigatoriedade para que todas as marcas de margarina elas tenham gordura interesterificada e não mais gordura hidrogenada. Mas afinal, o que é esse processo de interesterificação? Nada mais é do que aquele processo similar ao de hidrogenação para fazer com que os óleos vegetais eles fiquem no formato sólido, entretanto que ele não provoque malefícios na nossa saúde. Dessa forma, o que a gente consegue ver é que nos estudos que avaliam a margarina com gordura interesterificada, elas diminuíram o dímero D, que é um fator de coagulação, fazendo com que os estudos que comparem margarina versus manteiga conseguissem mostrar um benefício você utilizando a margarina. Ou seja, no processo atual, pessoal, a margarina ela é mais saudável do que a manteiga. Então o que acontece? Porque na nutrição ocorrem diversas opiniões distintas a todo momento. Porque a ciência ela vai mudando e se aperfeiçoando a todo momento. Então, se você me perguntasse isso na década de 90... Se eu tivesse nascido também, porque eu não estava nascido na época, mas... De qualquer forma, se você tivesse me perguntado, eu teria respondido para vocês que a manteiga é mais saudável. Entretanto, atualmente a margarina é mais saudável pelo processo industrial ter se aperfeiçoado, ter se feito mais seguro para a nossa saúde, fazendo com que a margarina fosse melhor para a gente em questões de longevidade, em diminuir o nosso risco de mortalidade, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, por exemplo. E isso a gente vê facilmente nos estudos que comparam margarina versus manteiga, que eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar caso você queira. Mas, de certa forma, é isso que a gente tem que entender, que atualmente a margarina é totalmente segura. Ah, mas Eduardo, se a margarina é totalmente segura, por que os ratos eles não comem margarina? Eles comem tudo, comem até sabão, mas não comem margarina. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender: a gente não é rato. Esse é o primeiro fator. E segundo fator, rato come até sabão. Você come sabão? Não. Então, isso não é um bom argumento que você deve utilizar. O rato ele não come a margarina, então por conta disso eu não vou comer margarina. Não faz muito sentido. Dessa forma, o que a gente consegue entender? Que quando a gente olha a tabela nutricional, a margarina ela é bem melhor do que a manteiga, porque ela tem mais gordura mono e poliinsaturada e tem muito menos gordura saturada do que propriamente a manteiga. Então, dessa forma, faz com que a margarina ela tenha uma tabela nutricional e tenha um valor nutricional melhor.
Ah, mas Eduardo, quando a gente olha a tabela nutricional na lista de ingredientes, o que a gente vê é que a margarina tem muitos ingredientes. Logo, a manteiga ela só tem 4, 5 ingredientes, então acaba sendo melhor para nossa saúde. Na realidade, isso também não tem muita implicação, até porque, como eu disse para vocês em outros vídeos, se corantes, se aditivos, se estabilizantes fizessem realmente mal pra gente, a gente veria uma diferença nesses estudos. Só que quando a gente compara margarina e manteiga, a gente vê uma melhora na nossa saúde, vê diminuição no risco de doenças com a utilização de margarina e não com a manteiga propriamente. Dessa forma, o que a gente consegue entender é que os aditivos, os estabilizantes, eles não têm um impacto tão grande quanto a gente imagina. Ou seja, se eles tivessem realmente uma implicação forte na nossa saúde, esses aditivos, esses corantes, esses estabilizantes, a gente veria diferença nesses estudos que comparavam a margarina e manteiga, sendo que na realidade a gente não vê. Beleza, pessoal? Olha só, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários e, como eu disse para vocês, na descrição tem todos os estudos que eu referenciei e me baseei para estar fazendo esse vídeo. Um beijo e tchau!